Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo aí sempre uma mensagem da parte de Deus para edificar as nossas vidas, tá? E você que tem chegado aí, que são novas inscritas, talvez vocês não entendem porque eu falo mulher empoderada pelo poder de Deus. Falo isso mencionando a graça e o poder que Deus já nos deu, né? Muitas vezes nós temos aí no mundo as mulheres lutando, buscando esse empoderamento feminino, mas o nosso Deus, quando nos criou, já nos colocou em nós esse poder, tá? Esse empoderamento feminino que vem da parte de Deus. Por isso que ele fala para nós mulheres: seja submissa aos vossos maridos. Por quê? Porque nós temos a capacidade de movimentar, de transformar, tá? De edificar, de direcionar, de cuidar, de manter. Então tudo isso é um dom que Deus nos deu, e se nós não soubermos usar o que Deus nos deu, nós passamos do limite. Então nós vamos apagar o nosso esposo. Ele também tem alguns talentos que Deus colocou no homem, que é prover, que é cuidar, né? Então por esse motivo que eu falo mulher empoderada pelo poder de Deus. Nós somos essa mulher, tá? Deus nos escolheu, nos capacitou para nós fazermos a diferença aonde nós estivermos. Nós temos em nós esse talento de transformar o ambiente, de transformar a situação. E essa bênção, essa graça é dada por nosso Deus. Nós não precisamos lutar com isso. Nós não precisamos correr atrás disso, buscar, debater, medir força, né, com o homem. Nada disso, porque o nosso Deus já nos deu essa capacidade, esse empoderamento feminino que vem do nosso Pai Celestial. Amém? E hoje eu quero falar com você, mulher, que é serva do Senhor, que às vezes quer se cuidar, que às vezes quer, né, manter aí uma boa aparência, mas fica um pouquinho preso por causa da religiosidade. Eu falo isso porque para mim foi muito difícil quebrar esse vínculo, né? E ainda várias vezes eu me pego nessa situação. Será que isso é errado? Será que isso é pecado? Porque nós temos que fazer tudo que agrada ao nosso Deus. Tudo que nós fizermos nessa terra, seja o que for, é para engrandecer o nome do Senhor. Nós temos a graça de servir um Deus grande e poderoso, e aqui na terra nós levamos o nome de Jesus Cristo. Então nós não podemos escandalizar o nome do Senhor. Então em tudo que nós fizermos, seja ao vestir, ao falar, ao andar, aonde você estiver, você tem que estar glorificando o nome do Senhor. As pessoas verão a diferença daquele que serve ao Senhor e o que não serve. Mas não é somente na sua aparência, na maneira de se vestir, mas em todos os sentidos da nossa vida. Na maneira de falar, no nosso comportamento, e obviamente que a aparência também vai responder aí, mostrando que você é um homem ou uma mulher de Deus. A palavra do Senhor fala o quê? Que a mulher se vista com modéstia ou modestia. Que é isso? Saber se vestir, né? Não ficar mostrando o seu corpo, não deixar o corpo muito marcado. Tudo isso faz parte aí de uma maneira que uma mulher cristã deve se comportar. Então a aparência, ela é muito importante. A aparência é o cartão de visita de qualquer pessoa. E muitas vezes nós queremos ser respeitados pelas pessoas e nós não conseguimos passar uma boa imagem. Então você precisa entender quem você é, a maneira que você gosta de se comportar, a maneira que você gosta de se vestir, a maneira que você penteia o seu cabelo, se maqueia, se cuida, né? E isso é muito importante. Alguns anos atrás nos ensinava que era pecado, que isso era vaidade, né? Eu até falei sobre isso no outro vídeo um pouquinho, por isso que eu estou entrando aí nesse assunto. Porque eu, durante algum tempo, tive muita dificuldade. Como eu fui criada pelos meus pais, que já eram cristãos, e naquela época era muito rígido. A mulher não podia usar de maneira nenhuma maquiagem. As roupas, né, eram aquela roupa que todo mundo se vestia iguais. Fazia um coque no cabelo, nem poder soltar o cabelo não podia. Olha a situação, deixar o cabelo solto, não podia se maquiar, não podia pintar as unhas. Olha, nós chegamos nesse extremo, não podia raspar o sovaco, as pernas eram peludas, né? E era dessa forma, as mulheres tinham que andar desse jeito. E eu lembro que os homens andavam tão bem vestidos, né? Com seus ternos, com as suas belas camisas, bem arrumado. E lá vinha a mulher, né? O homem e a esposa para a igreja, o homem bem vestido com seu traje, né? Com o seu terno bem cuidado, e a mulher lá vinha ela, coitada, com um coque no cabelo, sem nenhuma maquiagem, aquela saiona comprida, e não tinha beleza nenhuma. E eu lembro que eu olhava aquela situação e eu não gostava, eu não me agradava, mas eu não podia mudar aquilo, porque aquilo era uma regra imposta pela nossa religião. E eu lembro de um fato marcante para mim,
que eu tinha em torno de uns 8, 9 anos, e tinha umas meninas que moravam perto da minha casa. Eu amava aquelas meninas, eram umas amigas minhas, e elas não eram cristãs, então elas se cuidavam, se arrumavam, pintavam suas unhas, cuidavam dos seus cabelos. Eu achava aquilo lindo, né? E como eu acredito que eu tinha uns 12 anos, e a menina tinha uns 15 anos, já era uma moça muito bonita, se arrumava, se cuidava. Eu olhava aquilo e achava lindo, mas eu não podia fazer. E eu lembro que um dia elas pintaram minhas unhas, né? E quando eu cheguei em casa, que meu pai viu minha unha pintada, meu pai ficou muito bravo, ficou nervoso com aquela situação. E falou, pode voltar lá e fala para ela tirar esse esmalte da sua unha. E eu voltei lá desesperada, falando para ela, tem que tirar o esmalte da minha unha, porque meu pai achou ruim e não tinha mais acetona. E aí eu voltei e falei, pai, não tem mais, se vira, volta lá, eu quero você com essas unhas sem esmalte. Eu fui lá e falei com elas, sabe o que elas fizeram? A menina pegou uma faca e ficou raspando a minha unha todinha para tirar o esmalte. E isso marcou para mim de uma forma assim, sabe? Isso é pecado. E eu não sou muito ruim de data, sabe? Mas eu era muito menina. Eu não tinha 12 anos não, eu acho que eu tinha uns 9 anos, por aí, era muito menina. Mas isso me marcou. E eu lembro que depois eu fui crescendo, né? E eu não usava nada, porque era pecado. Mas eu sempre tive aquela vontade de me cuidar, mas eu não podia. E com o passar do tempo, meu pai saiu da igreja porque ele passou por uma dificuldade muito grande. As pessoas perseguiam ele porque ele era um servo do Senhor, falava a palavra de Deus, e o diabo se levantou de uma forma e ele não soube lidar com aquela situação, e ele parou por um tempo de ir para a igreja, mas ele não se desviou. Ele falava, não me desviei de Deus, né? Ele continuava orando, continuava buscando a Deus, só que não ia mais para a igreja. E eu fiquei muito feliz porque, olha só, eu era uma menina, eu fiquei feliz porque agora eu seria livre, né? E só que minha mãe ficou na igreja. Quando meu pai parou todo mundo. Nós somos em 5, né? Somos 5 filhos, meu pai e minha mãe na época. E aí meu pai parou de ir para a igreja e eu achei o máximo. Falei, graças a Deus, agora eu vou ser livre. E aí eu comecei a cuidar de mim, né? Comecei a usar coisas que eu não podia, que era pecado, né? E isso foi em torno dos meus 12 anos, quando eu parei de ir para a igreja. Aos 18 anos eu volto para a igreja, né? E aí eu começo... Assim, tem todo um processo aí. Meu pai também voltou depois para a igreja, minha mãe continuou orando por nós, né? E cada um de nós fomos voltando novamente para a casa do Senhor, a servir o Senhor novamente e estar na presença de Deus. Mas com o tempo, naquela situação em que eu estava inserida, eu ainda me sentia um pouco frustrada, né? Devido a várias situações que passamos dentro da igreja, devido a uma vida miserável que tínhamos, uma situação muito difícil que nós passávamos, mesmo sendo cristão. E aí começou os questionamentos na minha mente. Por que, se eu sirvo um Deus grande, por que eu vivo dessa forma? E ali eu comecei a buscar, procurar entender um pouco sobre isso. E eu lembro que eu comecei a ouvir, aí já passou algum tempo, eu já sou casada, meu pai já faleceu, aí eu estou na presença de Deus, muito frustrada, muito triste, ia na igreja, cumpria os rituais lá que me mandavam fazer, mas voltava para minha casa, e uma casa muito oprimida, nós éramos muito oprimidos, um casamento totalmente destruído, uma vida miserável, aquilo que eu vivi na minha infância, que eu vivi na adolescência, estava vivendo agora na minha vida adulta, e eu não conseguia compreender, né, o porquê de tudo aquilo. Até que Satanás entrou na minha vida, destruiu meu casamento, destruiu a minha vida, e eu fiquei ali com 3 crianças pequenas, e ali foi um processo que eu fui buscando em Deus. Graças a Deus que o Senhor segurou nas minhas mãos e não me permitiu desviar do seu caminho, né? Grande é o amor do nosso Deus por nós, porque com tudo isso eu orava, eu buscava em Deus, embora eu não sabia muito como servi-lo, né? Por isso eu prego muito para vocês sobre isso. E durante alguns anos, o Senhor começou a me mostrar o que estava errado, o que deveria mudar em mim. E foi todo um processo, é muita coisa para falar aí num vídeo. Mas interessante que eu comecei a ouvir a Bispa Sônia, e eu observava aquela mulher bem cuidada, né, bem arrumada, seu cabelo arrumado, ela usava aqueles blazer, né, eu acho lindo uma mulher com esse terninho, né, deixa eu colocar aqui na foto, olha que coisa mais linda, né, fica uma mulher elegante, uma mulher bem vestida, e eu começava a comparar aquela mulher bem vestida, arrumada, com brinco, com maquiagem, falando a palavra de Deus de uma forma tão linda, falando de um Jesus tão grande, tão poderoso, falando de uma forma tão livre, não era aquele peso da religiosidade. Aí eu comecei a comparar, porque as pessoas diziam que essa situação era errada, que o mundo estava entrando dentro da igreja, que por isso estava daquele jeito, aquele culto frio, e eu comecei a entender que não tinha nada a ver uma coisa com a outra,
né? O que vai fazer você ter essa ligação direta com Deus, sentir a presença do Pai, sentir que Deus está contigo, não é somente a sua aparência física, né? A maneira que você se veste, não é isso. É buscar Deus de todo o seu coração, né? É orar, é jejuar, é se dedicar, é procurar se apartar do mal, é procurar não pecar na presença do Senhor. E se pecar, ter aquela humildade de se ajoelhar aos pés do Senhor, de pedir perdão pelos seus erros, pelo seu pecado e não pecar mais. E continuar a sua caminhada até o dia que Jesus veio nos buscar. Nós nos levantamos, nós caímos, nós nos levantamos na presença do Senhor, nós caminhamos com dificuldade, nós temos aí alguns impasses, alguns obstáculos, e o segredo é não parar, é não desistir, é continuar confiando em Deus e seguir a caminhada. Alguns de nós iremos antes, né, do Senhor Jesus voltar, Ele nos levará dessa terra, chega um momento que você vai partir, ou alguns estarão aqui ainda quando Jesus voltar. Seremos resgatados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que está aí já às portas. Os últimos acontecimentos nos mostram isso. Então, voltando a essa situação, foi quando eu comecei a entender que não era errado se cuidar, que não era errado cuidar do cabelo, cuidar da sua pele, né, fazer uma maquiagem simples, andar com uma roupinha bem vestida, não precisa ficar mostrando o seu corpo, porque isso não agrada a Deus. A palavra do Senhor diz que nós mulheres devemos nos vestir com modéstia. Cada um tem o seu jeito de se vestir, seu estilo. Então, dentro daquilo que você gosta, tudo que você fizer, faça para agradar ao Senhor. Então, conforme você serve ao Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus, Ele começa a te guiar. Muitas vezes você vai colocar uma roupa e você vai sentir mal com aquela roupa. É o Espírito Santo te dizendo, essa roupa não ficou boa para você. Isso não tem nada a ver contigo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entende isso? Nós temos que ter esse parâmetro, esse termômetro na nossa vida. E quem é o termômetro para nós? O Espírito Santo de Deus. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me comporto, tudo isso é para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu quero deixar para vocês aqui, eu sempre gosto de falar e deixar em uma base bíblica, né? Para que não venha ser algo que eu ache, que eu pense. Por que essa palavra? Para que você, mulher que sai do outro lado, não se sinta constrangida em se cuidar, tá? Isso faz parte também de um bom andamento da nossa vida cristã. Nós somos o testemunho de Jesus aqui na Terra. E quando as pessoas do mundo nos olham, não pode nos olhar como, coitada dessa mulher, ela é cristã, olha como ela se veste mal, não se cuida, né? Deus me livre, não quero ser crente não, porque é assim que as pessoas falam, né? Não somente pela nossa aparência, mas pela maneira de como nós agimos, de como nós falamos, de como nós nos comportamos na sociedade. Nós somos testemunho vivo da palavra de Deus. Nós somos testemunho vivo de Jesus Cristo aqui na Terra. E quando as pessoas nos olhar, ela tem que ter desejo de servir a Deus, porque ela vai ver em ti uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que cuida do lar, que cuida da casa, que se cuida, que se ama, que serve ao Senhor, que transmite alegria, transmite paz, porque quem tem Jesus transmite alegria. Quem tem Jesus transmite paz, porque Jesus é a paz. Jesus é a alegria, não é verdade? Então nós temos que mostrar Jesus em tudo que nós fazemos. Na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira como nós nos comportamos na presença do Senhor. Isso vai falar muito de quem é aquele que serve ao Senhor aqui na terra. As pessoas desejarão servir ao Senhor quando olhar para você e ver uma mulher amável, uma mulher carinhosa, uma mulher cheia da graça de Deus, uma mulher que se cuida, que tem uma boa aparência, né? Que mostra aí um Deus vivo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Entende isso? E eu vou deixar para vocês aqui, falar só um pedacinho sobre Esther, né? Nós temos que sempre basear no que está na palavra. As pessoas dizem, é pecado se cuidar, é pecado fazer isso, aquilo. Nós vemos Esther se preparando durante 12 meses para se apresentar na presença do rei, né? O rei Assuero. Então vamos lá, tá aqui, ó, Esther 2, versículo 12, que diz assim: E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos, em uso entre as mulheres. Então essas mulheres estavam ali, as moças, né, que foram escolhidas para competir aquela vaga de rainha. E Esther estava ali naquele meio, durante 12 meses se cuidando, né, cuidando do seu corpo, passando óleos essenciais, mirras, né,
para chegar na presença do Rei de uma forma agradável. E assim também é nós. O nosso Rei daqui a pouco vem nos buscar. Então nós temos que estar nos cuidando sim, né? Mantendo sim o equilíbrio físico e mental, cuidando da nossa vida espiritual, que é o mais importante, mas não esquecer das outras partes das nossas vidas, né? Que é também uma coisa muito importante cuidar de nós. Isso faz bem para nossa autoestima, isso abre portas, tá? A boa aparência abre portas. Às vezes você tem aí uma oportunidade de um emprego, você está trabalhando naquele lugar e é uma vaga que precisa ter uma pessoa que saiba conversar, que saiba se comportar, que se vista bem. E a maneira que a pessoa ali, né, o seu superior, olha procurando uma pessoa, vê você, uma mulher bem asseada, bem vestida, que sabe conversar bem, que cuida do cabelo, que cuida da pele, e ali abre uma oportunidade para você. Então, às vezes, nós pensamos que, não, cuidar da aparência é besteira. Não, eu sou muito espiritual, eu só tenho que orar, só tenho que jejuar, tenho que buscar a Deus, e isso eu não vou me preocupar porque é coisa do mundo. Não, gente, nós temos que ter sabedoria. Nós que somos servos de Deus, nós somos inteligentes, né? Não tem essa não. Tempos atrás, as pessoas olhavam para nós como cristãos, que são pessoas alienadas, fizeram uma lavagem na cabeça dela, né? É assim que o mundo fala. É assim que o mundo falava, e aí às vezes ainda falam dessa forma. Pensa que nós somos alienados, que nós somos escravizados, porque nós não podemos fazer isso, porque nós não podemos. Mas quando o mundo que é escravo de Satanás, porque para eles terem uma alegria, eles precisam encher a cara, senão não conseguem se alegrar. Não é verdade? Tantas coisas que eles fazem, né? Usam drogas, usam tantas coisas porque querem ter um momento de alegria, um momento de paz. É aquele momento rápido que vai trazer ali uma destruição na sua vida. Então isso é ser escravo, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Nós servimos de todo o coração, de toda a nossa alma e cuidamos de todas as áreas das nossas vidas, não é verdade? Então nós temos aqui estar se preparando, se cuidando, mostrando aqui na Bíblia que não é pecado. Nós temos mais uma passagem que eu deixei aqui também sobre um homem. Vamos falar sobre José. José, quando foi chamado para se apresentar perante Faraó, havia ali uma oportunidade para José. Imagine só, José estava preso. José era um presidiário. Como que fica uma pessoa nessa situação? Barbudo, né? Talvez ali estava sujo naquele momento, estava ali trabalhando, ele cuidava ali daquele presídio. Ele tinha sido colocado ali como cabeça naquele lugar, porque tinha sobre ele a liderança de Deus sobre a vida de José. E onde José chegava, José fazia diferença. E ele está ali. Quando mando chamar José, olha só o que José faz para se apresentar na presença de Faraó. Vamos ler? Está em Gênesis 41, versículo 14, que diz assim: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa das masmorras. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó, um servo de Deus. Observe que chegaram ali e falaram para José: José, corre depressa, porque Faraó está te chamando. Então era para José sair correndo do jeito que ele está me chamando, deixa eu me apresentar, né, diante de Faraó. Não, olha que homem inteligente, um servo do Senhor. Por isso que eu falo que nós que somos mulheres e homens de Deus, somos diferenciados. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós não somos nenhum alienado. Nós não somos uma pessoa como às vezes alguém olha para nós como coitadinhos, não. Nós temos que fazer a diferença em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, no nosso posicionamento, na maneira que nós vivemos aqui na terra. Nós temos que engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Então José, quando tem essa oportunidade de se apresentar perante Faraó, ele não saiu correndo lá barbudo, sujo e foi se apresentar, não. Ele se barbeou, ele trocou as suas vestes e se apresentou. E ali tem a parte espiritual, ao qual Deus deu sabedoria a José para ele interpretar o sonho que Faraó tinha tido. Então vem aí o lado espiritual. Mas tem o lado físico, o lado carnal, que é essa parte que tinha que fazer a José. José se apresenta de uma maneira asseada. Está barbeado, está arrumado, né? Trocou suas vestes e colocou a melhor veste, com certeza, para se apresentar perante o Faraó. E Faraó já viu nele algo diferente. E quando ele interpreta o sonho, melhor ainda, né? Houve ali a graça de Deus. E o que aconteceu? Faraó viu que aquele homem estava preparado para aquela grande oportunidade, para aquela vaga que estava surgindo. Se tornou governador do Egito. Entende isso? Então observa que tudo é um conjunto de coisas. Muitas vezes nós ficamos reclamando porque as portas não se abrem, porque para mim nada dá certo. E o que você tem feito que corresponde a você? Deus só fará o impossível. O possível é você quem faz. Então eu quero um melhor emprego, eu preciso estudar, eu preciso me preparar.
Eu vou numa entrevista, eu preciso ir bem arrumada, bem cuidada. E aonde eu estiver, porque a qualquer momento pode surgir uma oportunidade. Foi o que aconteceu com José. Ele não sabia que ele se levantou naquele dia, ele era um presidiário. Ele trabalhava num presídio, ele estava preso. Ele estava preso. Ele não sabia que logo mais aí à tarde, né, naquele mesmo dia, ele se tornaria o governador do Egito. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Deus nos fez uma promessa, Deus falou que vai mudar a nossa história, mas isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Né? Eu tive uma experiência também há poucos dias. Eu me levantei triste, desanimada, com portas fechadas, mandando currículo para todo lugar, ninguém me chamava. Era uma sexta-feira, eu me levantei chateada, orei, li minha palavra, fiz meu devocional, orei, falei com Deus, sentei no sofá e vi uma vaga, né? Que tem um grupo ali de vagas de emprego, pois estava eu procurando, mas como eu já tinha mandado tantos currículos, eu estava cansada, mas eu vi uma vaga que me chamou a atenção. Naquele momento eu disse, não, deixa pra lá, já mandei tanto currículo, mas veio algo no meu coração, eu falei, não, vou mandar. Mandei o currículo, na mesma hora a pessoa me respondeu, na mesma hora a pessoa arrumou uma outra vaga melhor para mim, na mesma hora a pessoa me disse, 2h30 da tarde eu posso falar com você? Fazer uma entrevista online? Eu falei, sim. Isso era na parte da manhã. Me preparei, me cuidei, né? Me arrumei, me apresentei bem e fiz uma entrevista. E naquele mesmo instante, após o término daquela entrevista, ela disse, eu gostei de você, você foi aprovada. E naquele dia, eu me levantei pela manhã, triste, chateada, porque estava com as portas fechadas e à tarde estava eu empregada. Glória a Deus por isso. Estou agora trabalhando nesse emprego e graças a Deus tem sido uma bênção. Né? Conforme o mandamento, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas é assim, nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós temos que estar nos preparando em todos os sentidos. Busque primeiro o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não esqueça de cuidar de coisas que às vezes você pensa que é pecado. Me cuidar, usar um batom, passar sei lá, usar uma maquiagem, me vestir bem, me apresentar bem onde você for. Você está indo no mercado, vai bem vestida, bem arrumada, é óbvio que você não vai com uma roupa de festa. Não é isso que eu estou te dizendo. Dentro da sua casa, se levanta pela manhã, não fica lá jogada, porque isso tudo te traz um desânimo tão grande. Eu já fiz isso. Eu me levantava pela manhã, fazia um coque, escovava o dente e já era. Pegava a roupa mais velha que eu tinha e ficava me sentindo tão mal. Ia no mercado, ia em qualquer lugar daquele jeito, aquela cara batida, mostrando o meu sofrimento. Estava numa depressão, né, alguns anos atrás. Mas aí eu comecei a falar, não, eu preciso mudar isso. Eu preciso ter novas atitudes. E assim eu fui fazendo. Hoje, dentro da minha casa, eu me arrumo melhor. Se alguém chega na minha porta, eu estou bem. Eu posso atender a pessoa bem. Se eu precisar sair, eu vou no mercado, eu vou em tal lugar. Bem vestida, bem arrumada, com meu cabelinho cuidado, né? Passo um batonzinho, cuido de mim. Porque você tem que demonstrar que você cuida de você, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo. Aqui dentro desse corpo habita uma alma, habita um espírito. E habita o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que nos cuidar a cada dia e nos amar sempre. Tá bom? Bom, é isso, gente. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser.